falando sobre informação, esse mês de novembro a gente aborda o Novembro Azul. Mês passado foi Outubro Rosa, né? A gente falou muito sobre esse tema aqui para conscientizar homens e mulheres. E agora vamos falar sobre o Novembro Azul para conscientizar os homens. A gente já estava batendo um super papo aqui com os nossos convidados, os doutores. Deixa eu apresentar aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre esses convidados, tá? O doutor Cláudio Hideki Toy, que é urologista. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Doutor Luiz Eduardo Werneck, que é oncologista. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Ótima tarde para vocês. E vamos explanar um pouquinho sobre esse assunto do Novembro Azul. E eu quero já trazer aqui, a gente estava falando aqui, porque o Outubro Rosa, a gente fala direcionado mais para o câncer de mama, porém o homem, como a gente já citou aqui várias vezes, também pode ter. E aí o doutor me falou algo que me fez aqui chamar a atenção. Eu falei, e o Novembro Azul? Né? A gente vai direcionar só para o homem? Ele falou, nananina, não. Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, doutor Luiz, por favor. Bem, muito boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Eu vinha comentando sim que quando a gente fala exaustivamente sobre o Outubro Rosa, existe um percentual calculado de 1% dos homens que podem ser acometidos por câncer de mama, em homens. Mas veja, a próstata parece que é uma doença somente masculina. E a gente vinha comentando que, na realidade, o câncer é uma doença tão complexa, é uma doença tão difícil, é uma doença que envolve tantas variáveis que, quando o homem é acometido, desenvolve um câncer de próstata, é uma doença social, ou seja, a sua companheira, os seus filhos, os seus amigos, todo esse núcleo familiar adoece junto. Então, eu tenho que me dirigir também às mulheres, porque muitas vezes quem leva forçadamente o homem ao nosso consultório, meu, do Dr. Cláudio, é a mulher levando o homem para fazer a sua prevenção e sua consulta. Que coisa, não? Uma coisa bem interessante, vocês são importantes, né? para nós. Muitas pessoas não sabiam disso. Os homens, eles têm uma dificuldade maior de ir ao médico, né? Quero falar com o doutor Cláudio, que é urologista, que acho que deve ter mais essa ciência sobre isso, né? De que os homens, eles são mais difíceis de convencer de ir ao médico. Na realidade, o que chama mais atenção é que o próprio machismo, macho, ele tem uma certa medo de ficar doente. Isso pode ser um sinal de fraqueza para a raça humana, no caso do macho alfa, digamos assim. Então, é difícil de admitir que possa ficar doente. Ir ao médico é um certo tabu. Mas, complementando a história do Outubro Rosa e do Novembro Azul, eu diria para você que, em média, 30% das consultas que são marcadas pelos homens que vão fazer exame de próstata no consultório são marcadas pelas mulheres, e muitas acompanham. Existe até uma estatística que mostra que homens que são casados, são cuidados pelas mulheres, têm 5 anos de vida a mais, com mais saúde. Então, as mulheres são cuidadoras, inclusive dos homens dos marmanjos. Então, mais uma vez, esse rende ao papel das mulheres, entendeu? Essa é uma coisa que a gente tem que valorizar muito. E esse companheirismo, a gente tem que viver numa sociedade onde as pessoas se complementam e se auxiliam para o bem-estar geral. E as mulheres são mais engajadas, e sempre foram, até culturalmente falando, em cuidar mais da saúde, né, doutor? Essa é uma coisa muito importante. Sim. Ela foi talhada para esse papel. As consultas de outros tipos de câncer também, que não são objeto do nosso foco hoje, mas normalmente eu tenho homens acompanhados de suas mulheres no hospital, no consultório, e tenho muitas mulheres que vão sozinhas à consulta. Mas muitas. Eu Esse é um tenho ponto sorte que a que gente meu precisa marido modificar. é um companheirão, viu? Então eu tenho. Sou Parabéns tudo, pra ele. então. Parabéns. Então tá. Mas vamos falar um pouquinho. Eu queria que você, doutor, falasse um pouquinho o que é a próstata, para que serve dentro desse conceito? Para quem não tem dúvida, às vezes as pessoas têm até vergonha de perguntar. Sim, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. A próstata é um órgão que existe apenas no sexo masculino e existe em todos os mamíferos, tá certo? A próstata, ela fica abaixo da bexiga e quando a gente fica abaixo do bexiga, o canal da urina passa no meio da próstata. Tá certo? Ela tem uma função que é uma parte do controle urinário e tem muita função na parte reprodutiva, porque o líquido seminal que vai nutrir o espermatozoide é produzido na próstata.
Então essa é a função, produzir o líquido seminal e controlar e manter parte do controle urinário, que a gente chama de continência urinária. Tá? Essa é a função da próstata. Só usando esse gancho, a gente vê que por que acontece das pessoas terem dificuldade urinária? Porque com a evoluir da idade, a próstata cresce de tamanho, ela pode causar uma obstrução. Uau. Ela cresce, como o canal da urina passa no meio da próstata, ela causa uma obstrução. Aí a gente vê que os homens mais velhos, eles têm o jato urinário mais fraco, eles aumentam a frequência de urinar, vão banheiro mais vezes, principalmente à noite. Curioso. Ok? Essa é a função da próstata, parte da continência, parte do sistema reprodutivo. E a partir de que idade que a gente precisa começar já, né, os homens a fazer os exames de prevenção, enfim, ou é uma coisa que faz anual? Como é que funciona? A gente chama de detecção precoce, porque a gente não consegue prevenir que o câncer de próstata apareça. Está marcado no código genético das pessoas quando elas vão ter. A nós, médicos e as pessoas, cabem fazer o diagnóstico cedo. Que a gente tem que... Qual a população que é mais propensa a ter? Porque aí nós precisamos pensar em idade, né? Idade a partir de 45 anos em pacientes que têm um familiar de primeiro grau com câncer de próstata, tá certo? E os afrodescendentes, que tem maior incidência. Sério? Olha que curioso. Por quê? É perfil genético. É genético mesmo. Isso, doutor. É verdade. A gente tem um dado bem interessante. Alguns estudos começam a mostrar que, devido à maioria dos cânceres de próstata, que é tema de estudo da urologia e da oncologia clínica, serem hormônio dependentes, não todos, mas a maioria, isso está ligado também a um acúmulo de testosterona maior na população afrodescendente. Então, eles estariam sob um pouco mais risco de desenvolver a doença do que a gente chama de ameríndios, tá? Os americanos, os brasileiros, os japoneses ou as pessoas de outras raças. Olha que curioso, né? Coisa que a gente nem imaginava. Nem imaginava, não tinha nem noção. Não imaginava, não tinha noção nenhuma. Essa é uma ideia, então, deixando mais claro, então, 45 anos para afrodescendente e 45 anos para quem tem um parente de primeiro grau. Tá. Primeiro grau aumenta em média 3 vezes a chance da pessoa desenvolver câncer de próstata. 2 parentes de primeiro grau em 6 vezes. Uau. Então, é um dos cânceres ligado à genética. Então, tem que ficar de olho nas pessoas que têm um familiar com câncer de próstata. Olhar os tios, os pais, os avós, né? Essas pessoas. E, doutor Luiz, pela estatística em si, essa patologia, você tem mais ou menos uma noção de quantos homens têm o câncer de próstata? Eu estava conversando há pouco... Entre o Brasil e o mundo afora. Sim, eu estava conversando há pouco com o Dr. Cláudio e eu queria me dirigir a você que nos assiste. Para o Brasil, nos próximos 2 anos, são estimados 140 mil novos casos, 70 mil novos casos por ano. É mais do que 10% de todos os casos que envolvem homens e mulheres, só de próstata naturalmente masculina. O detalhe que eu queria comentar, e as pessoas muitas vezes não conhecem esses dados, é que os americanos, os ingleses, que fazem estudos populacionais um pouco mais avançados, eles perceberam já que todos os tipos de câncer, e mais o câncer de próstata, está ligado à nossa longevidade. Então, vínhamos conversando o quê? No século passado, que eu falo na década de 50, a idade média do brasileiro era 49 anos, expectativa de vida. Hoje, são 73,8. Só que em países mais desenvolvidos, na Escandinávia, na Inglaterra, já passou dos 80, a expectativa média de vida. E tem um estudo impactante, um estudo inglês, que ele comenta um dado alarmante que a gente vai discutir agora. Se, hipoteticamente, nós chegássemos na média da população, se a idade média de vida fosse acima de 90 anos, 1 em cada 3 homens já teria câncer de próstata. Que isso, sério, doutor? Então, Deus, doutor. nesta sala teríamos pelo menos 3 ou 4 casos. Eita! Ai, Nessa que Deus idade. me E os livre. fatores... Se nós chegássemos a 90 anos. E os fatores, então, de risco, são só esses que o doutor comentou? É o doutor Cláudio multivariado. falou? É multivariado. Aí pode ser outra O coisa. câncer, em geral, ele é multivariado. Fatores de risco conhecidos.
Tá. tem a obesidade, estilo sedentário de vida, tudo que a gente acha que a gente já conhece que é ruim, de fato é ruim. É que a gente não está conseguindo modificar, mas é ruim. Obesidade, estilo de vida, alguns tipos de alimentação que ainda não está completamente provado, mas se tem noção que possa ser pior. Tá. Ou a questão da testosterona que o Dr. Cláudio comentava. Então, é uma doença que tem fatores de risco multivariados. A chave não está em tentar impedir que as pessoas tenham a doença. Nós estamos aqui por conta disso hoje. A chave está em detectar quando a pessoa tiver a doença de maneira muito precoce. Porque, vamos já falar sobre isso, detecção precoce do câncer de próstata salva vidas. O índice de cura é 100%. Uau, porque que geralmente bom. a gente não vê, né, essa resposta tão positiva para a Verdade. maioria dos cânceres, né? Verdade. A gente vê pouquíssimas pessoas realmente conseguem se Relatando, né? curar. Sim. Essa é a grande vertente que a gente tem que ter. Detectar precocemente e saber quem que nós vamos tratar. Essa é uma das coisas importantes, porque as pessoas hoje, elas ficam muito preocupadas em pensar o seguinte: se eu tiver um câncer de próstata, então eu não vou morrer de câncer de próstata, mas eu vou ter que ser operada de câncer de próstata? Quando que eu vou ter que ser operada? Qual é o tratamento? Então, nós temos vários tratamentos. O tratamento mais curativo hoje no câncer de próstata, mais agressivo na pessoa mais jovem, é o tratamento cirúrgico. É a cirurgia radical da próstata. Vai retirar toda a glândula, toda a próstata, aquela glândula, junto com a vesícula seminal. Você retira todo, e eventualmente a gente tira gânglios, que são células de defesa que a gente tem na região pélvica. Mas tem que ser retirado toda a próstata e as adjacências dela. Tá. Esse é o tratamento mais eficiente em fase inicial, curativo. Mas em medicina a gente tem vários tipos de tratamento que se somam. Faz químio também, rádio? Tem quimioterapia, essa é uma parte que o doutor conhece muito mais do Luiz, mas assim, você tem vários tratamentos para iniciar, depende da idade do doente, da qualidade de vida, fatores que ele tem de doenças prévias para dizer. É cirurgia, é radioterapia, hormonioterapia, é multimodal e é multidisciplinar também o tratamento. Não somos só nós médicos que tratamos câncer de próstata. Inclusive tem fator emocional, fator psicológico, muitos fatores envolvidos no tratamento. Sim. Sempre que a gente vem a um evento, a uma oportunidade como essa, é muito bom vir com um colega médico, porque a gente pode ter essa discussão que vai levar informação para você que nos assiste. O que o Dr. Cláudio comentava é que, de fato, a cirurgia para cânceres precoces é o tratamento 100% eficaz. E você me perguntava, faz químio? Faz químio. Tem que faz fazer químio, também. faz radioterapia também. Às vezes faz químio e radioterapia após a cirurgia. Então, às vezes faz os três. Uau. Faz cirurgia, faz químio e faz rádio. Mas o grande detalhe, temos agora novo modelo, super novo de tratamento, que é a imunoterapia, tá? Que é o avanço da quimioterapia, tá? É usar a própria defesa do organismo para combater o câncer. Mas o detalhe que a gente tem que comentar hoje é que na oncologia, que a gente chama de oncologia de quarta geração, há pouco tempo atrás, eu falo 10 anos, a ciência corre muito rápido, a gente trabalhava com padrões de tratamento. Tá. Então, para os cânceres de próstata, fazia isso, depois isso, depois isso. Hoje, Dr. Cláudio e eu precisamos avaliar praticamente cada paciente individualmente. A gente chama de terapia individualizada. Por quê? Pode ocorrer de 2 pacientes, mais ou menos com a mesma idade, com o mesmo perfil familiar, com o mesmo tipo de câncer de próstata, um fazer cirurgia e um não. Um fazer químio e um não. Isso vai determinar o que, na realidade, vai dar mais resultado para o global do tratamento. Então, ele hoje é multimodal, é o cirurgião, é o oncologista clínico, o radioterapeuta, a equipe multiprofissional, porque tanto da cirurgia quanto da rádio, como da químio, nós temos algumas sequelas de tratamento, aí vem depois incontinência urinária, vem depois outros sintomas urinários que o fisioterapeuta precisa tratar. Então, toda uma equipe hoje vai compor o nosso arsenal de tratamento. Uau, hein? Muito bom. Doutor Cláudio,
é uma pessoa que a vida inteira foi ligada ao alcoolismo, ao tabagismo, e a vida inteira foi ligada à má alimentação sedentária. Hoje, ela, aos seus 40 anos, ela ainda consegue correr contra o tempo para poder combater e não se prevenir no caso do câncer de próstata. Esses fatores não estão ligados diretamente ao desenvolvimento do câncer de próstata, mas isso é muito ruim para a saúde global desse indivíduo. Caso, né? E nós estamos impactando nesse paciente na longevidade dele. O doutor Luiz comentou no início, nós temos que ver que a população está vivendo mais. E quanto mais qualidade de vida ela vai botando na poupança dela, quanto mais atividade física, melhor alimentação ela tiver, ela vai viver mais. E com mais saúde. Essas pessoas, elas podem desenvolver doenças, o câncer é uma doença que vai acometer as pessoas mais velhas. Só que essas pessoas vale muito mais a pena o investimento de tratá-las. Porque elas vão estar mais fortes e com uma vida melhor para você poder investir no tratamento para frente. Porque, em média, quando a gente vai decidir por um tratamento curativo para um paciente com câncer de próstata, a gente tem que ter, em média, que ele tem que ter pelo menos 10 anos de expectativa de vida. Porque toda cirurgia tem riscos e complicações e sequelas, como o doutor Luiz comentou. Sim. Então, nós precisamos focar nessa pessoa para que ela possa ter, a partir da agressão cirúrgica que ela teve, uma vantagem, um ganho de sobrevida com qualidade. Essa é a individualização que a gente tem que ter e focar muito bem para a pessoa. E é uma das coisas que a gente também estava comentando, que é quem tratar, como tratar e decidir junto com o paciente quem deve ser isso. Porque, por exemplo, você pega cânceres menos agressivos, mas com pessoas extremamente ansiosas e preocupadas. Você pode até olhar, tem câncer que você pode fazer um segmento, chama vigilância ativa. Você fica olhando, o câncer não é tão agressivo, mas que você vai ver que esse câncer talvez, a gente chama de câncer indolente, e talvez não evolua para um câncer mais agressivo. Mas tem pessoas que simplesmente, provavelmente no Brasil, os latinos, eles não suportam ter uma doença e não serem tratadas. Por isso que os trabalhos europeus são diferentes da nossa população um pouco. Sim. E essa é uma das situações que a gente tem que ver, individualizar quem é quem e como tratar. E também queria fazer mais uma pergunta aqui. Geralmente os cânceres, eles são super silenciosos. E aí quando a pessoa descobre, algumas vezes já está num alto momento ali, né? Como é que a gente faz então para descobrir, para ter esse diagnóstico precoce que vocês falaram aqui, doutores? Na realidade, essa é a mensagem que a gente quer deixar, tá? A grande maioria de todos os cânceres não vai causar sintomas até que ele seja de fato muito grave. Então, quando você tem já sintomas, o câncer é de fato bastante grave. A nossa mensagem é fazer a espécie de prevenção e diagnóstico precoce, ou seja, existe um protocolo da Sociedade Brasileira de Urologia para se fazer toque a partir dos 45 anos em homens com histórico familiar. Esse é o melhor exame. Não existe nada hoje ainda melhor que a ida ao urologista e o exame de toque para detectar precocemente câncer de próstata. Quanto mais cedo for detectado, o Dr. Cláudio acabava de falar, existe câncer, inclusive, que não precisa ser tratado. E é muito curioso, você não sabia disso com toda certeza. Não mesmo. Então, qual é a questão? É verdade. A questão é descobrir cedo sempre. E nós temos ferramentas para fazer isto. Não descobre quem não quer e quem não está se informando. Agora, a partir de uma doença avançada, que já é um pouco mais da nossa área, da minha área da oncologia, eu queria comentar alguns avanços de que praticamente hoje já não se morre mais de câncer de próstata, porque os tratamentos são tão avançados que você consegue postergar, cronificar a doença, ou seja, o tratamento é tão eficaz que você consegue que a doença fique ou paralisada ou você consegue levar o paciente à cura. Olha, eu vou precisar que vocês voltem aqui para a gente falar uma parte 2 desse assunto, porque tem muita coisa ainda e o nosso tempo já estourou aqui, infelizmente. Obrigado. Quero agradecer Dr. Cláudio, Dr. Luiz. Obrigado. Se vocês quiserem passar as redes sociais de vocês, fiquem à vontade para a gente
finalizar aqui, eu espero vocês novamente para a gente terminar esse assunto aqui, porque tem muita coisa ainda. Muito Olha, obrigado não tem pela metade. atenção e pelo tempo de vocês. Muito grato. Imagina. Muito obrigado pela atenção. Uma última situação, que é o exame de toque, mas o PSA é que faz o diagnóstico. E não olhar o PSA puro, olhar o valor de crescimento do PSA. Então, simplesmente olhar o resultado não dá segurança. Precisa de alguém mais avalizado para ver e olhar sempre o histórico do doente. Não só aquela fotografia. Muito bem, obrigado, você pessoal. pode procurar aí os doutores, sigam nas redes sociais e amanhã estamos de volta, hein? A partir das 15 horas. 15 horas, ao vivo, amanhã é feriado, mas estamos ao vivo aqui. Mas estamos aqui, tá bom? Beijo pra vocês, Beijo, tchau, 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 tchau. até amanhã.